aí, gostou dessa primeira parte, onde estamos aqui trazendo elucidações, debate? Na verdade não é debate, é uma conversa e autoexplicativa, ou você também pode trazer aqui a sua pergunta. Nós queremos aqui interagir com você e creio que está sendo uma boa oportunidade para todos nós. Marcos Vinícius, aqui pastor da Igreja da Graça Plena, mais uma vez agradecendo, estamos aqui elucidando, né, tirando dúvidas, né, conversando com as pessoas, é muito bom. Eu trouxe aqui um versículo, me permite, Atos 17, versículo 11, onde diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, eles não só recebiam a mensagem, mas queriam entender e ver se aquilo que era dito era a mensagem. Então, eu acho que esse versículo aqui esclarece um pouco para nós a necessidade de lermos mais, estudarmos mais, procurar mais informação e não vivermos somente, né, recebendo tudo que passam para nós, sem ir a fundo, mas a palavra de Deus, e quanto mais buscarmos na palavra, mais vamos crescer no conhecimento, não é? Amém. E creio que esse daqui é uma oportunidade para isso também. Eu usei esse versículo aqui como uma referência para nós estarmos aprofundando o conhecimento da palavra. Mas vamos falar de Atos, né? Opa! O tema agora está em Atos, parece que é o capítulo 1. Deixa eu ir aqui achar o Atos capítulo 1, versículo 15. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 15. Eu posso ler a passagem? Pode. Posso ler? Pode. À vontade. Então vamos lá. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Acho que até aí dá para a gente falar sobre esse assunto, correto? Uhum. E esse quadro aqui, esse cenário, né, conhecido acerca da traição de Judas e a decisão tomada por ele, segundo as escrituras aqui, e o que é de tradição conhecido por todos, né, a respeito da morte de Judas. Muita gente vai falar, mas pô, qual a necessidade de saber acerca da morte de Judas? Eu não sei, talvez você possa falar se há algum fator assim que mude a vida de alguém, mas estamos falando da palavra de Deus e a gente precisa entendê-la, né? Saber o que aconteceu, porque muitas coisas são faladas e vão passando de boca em boca e às vezes a gente acaba transformando a verdade em algo que não é realidade, né? Tem aquela brincadeira, né, que você vai falando no ouvido de um, fala no ouvido do outro, chega lá no final a história é totalmente diferente, né? Mas nesse quadro aqui há uma situação que você identificou como uma diferença. Qual seria ela? Bem, como o nosso amado irmão falou aqui conosco agora, muita gente fala sobre Judas, dizem até que Judas se arrependeu de ter traído Jesus. Só que Judas, o grande problema, porque Judas ele não se salvou, né? Ele não foi salvo, porque assim como você pode dizer assim, qual a lição que a gente tira desse fato acontecido com Judas? A lição que a gente tira, mas é uma diferença que existe entre remorso e arrependimento. Muita gente, muitos que a gente vê, às vezes, sente somente um remorso,
por ter cometido alguma coisa. Se sente entristecido, né? Chora, promete que não vai fazer mais e volta a fazer, né? Mas Deus não está interessado no remorso. O remorso para Deus não quer dizer nada, porque o remorso não leva a um arrependimento. Agora, a pessoa que se arrepende, o que quer dizer a palavra arrepender-se? A palavra arrepender-se quer dizer dar meia volta. Sim. Você dar meia volta, você não vai cometer mais aquele erro. Você paralisar uma atitude, algo, né? Arrepende e não comete algo. Isso. Você pode chegar na beiradinha para pecar, mas aí aquela voz que você um dia convidou para entrar na sua vida, chamado Espírito Santo, ele vem falando no seu ouvido, olha, não faça isso. Isso vai desagradar a mim e ao Pai e ao Filho. Não faça isso. Aí você volta atrás, você dá meia volta, né? Você não comete aquele pecado. Então esse é que foi o problema. Judas, ele não se arrependeu de ter feito, ele sentiu um grande remorso de ter feito aquilo com Jesus. Foi diferente de Pedro, né? Comparando Pedro. um com o outro. Ambos traíram a Jesus, né? Sim. A coisa aconteceu. Sim. Tanto Judas quanto Pedro, ambos traíram Jesus. Só que um traiu de uma maneira, né? Um traiu para a morte e o outro o traiu na questão de confissão, de ter conhecido, ter convivido com ele. Negado, né? Ter negado, né? Essa foi a diferença. Agora, Pedro, ele se arrependeu. Mesmo tendo negado. Mesmo tendo negado. Ele chorou amargamente, aquilo ali, se arrependeu diante de Deus, ele não ter feito aquilo. Ele fugiu, ele ficou feito um louco, não sabia o que ia fazer. Estava tão... A consciência dele pesou de tal maneira, né, que ele veio se arrepender daquilo que ele fez. Ele que havia dito que ele jamais, né? Sim. Eu jamais tirei da garra. E o Senhor Jesus alertou ele. E Jesus alertou. Antes, aí depois vem um outro assunto também, o galo, né? Isso. Todo mundo pensa que é galo, aquela coisa toda, mas da galinha, mas não tem nada de galo, de galinha. Também vamos tocar esse assunto? Vamos tocar nesse assunto posteriormente, né? Então, ali naquele fato, quando o chamado, o Galinácio, não o galo, o Galinácio, né? O soldado romano tocou uma vez ou duas vezes. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, é mencionado que eles falam, tocou duas vezes. Já no Evangelho de Marcos, foi tocado somente uma vez. Qual das duas? Duas ou uma? Não importa. Sim. Importa que foi tocado. Sim. E aconteceu aquilo que Jesus havia dito que iria acontecer. Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Agora, o caso de Judas é diferente. Agora, o grande detalhe que muita gente pensa é que Judas morreu enforcado. Todas as mensagens que eu ouço até hoje, todas elas dizem que Judas morreu enforcado. Malha-se Judas, né? A tecnologia, né, de malhação de Judas, aquela coisa dos católicos, né, vai lá, malha o Judas. Mas se você pegar o texto aqui, você vai ver que não foi bem assim não, que a coisa aconteceu. Quer que eu leia? Presta atenção. Você pode ler, ler. Olha só o que diz aqui. Vamos ler a partir do verso 16. Homens e irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Está um pouquinho diferente a versão, mas é a mesma coisa, quer dizer. Agora, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, presta atenção, e precipitando-se, arrebentou-se ao meio, e todas as suas entranhas ou suas vísceras se derramaram. De fato, está aqui. Aqui não fala do enforcamento. Realmente, de fato. Não fala. Agora, sabe-se que
porque ele foi para se enforcar. É, A intenção dele era se enforcar, jogar uma corda numa árvore, no galho da árvore e tal, botar ele, se pendurar e ali. mas não pode se garantir que isto tenha acontecido. Exatamente. Por quê? Porque ele caiu, né, no precipício, em algum lugar muito fundo, e ao cair, ele se espatifou ali, as suas entranhas se partiram com todas para fora, e o corpo dele foi partido ao meio. Então, quando a pessoa está caindo de um lugar, a pessoa não morre caindo. A pessoa só morre quando atinge o chão. É, em alguns casos, se for muito alto, É. dizem que Pode acontecer, né, a alguma pessoa coisa. só foi um né? ataque ali, devido à queda, do susto que vai cair, pode ser que Uhum. ocorra, mas não sei, né? É difícil de... Dizem os estudiosos que a altura mais ou menos que Judas caiu foi mais ou menos entre 30 e 35 metros de altura, Seria né? 7 andares um prédio. Mais ou menos, é mais ou menos isso, né? Isso. Os engenheiros aí podem ver isso aí melhor do que a gente, né? A 7 altura mais ou andares menos. é muita coisa, né? É muita coisa. E- Mas você vê que o que aconteceu com ele. Então Judas, ele não morreu enforcado, ele não ficou pendurado no galho. Ele caiu, ele não foi a ficou lá, queda. né? Tô- Acho que ele deu azar, que acho que ele escolheu um galho muito Sim, seco, ele não pode aguentou ter o peso ocorrido. dele. Foi o que aconteceu, ele acabou Pode ter caindo. ocorrido. Pode ter ocorrido isso. Ou ele nem chegou a passar por enforcamento, também pode. Pode ser Que- também. que- Aqui o texto não É. fala nada que ele morreu enforcado, Sim. né? Seria taxativo se encontrassem Exato. Judas. Em outros textos do Evangelho preso. fala que Judas foi e enforcou-se, né? Mas enforcou-se. Mas morreu? Morreu Não. do enforcamento ou da queda? Não. Então, a gente fica naquela. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver isso, né, com Sim. conhecimento? Como Faça o essa nosso amado pergunta. irmão Bruno aqui perguntou. Realmente, amado, isso daí não quer dizer muita coisa para a gente, né? Mas é bom que você saiba, para você para aprender a interpretar a Bíblia com os fatos realmente que aconteceram de verdade, e não fatos fictícios, né? Muita gente também fala também do lenço dobrado, né? No túmulo de Jesus. Sim. Aí inventaram uma história dizendo que isso aí é uma história entre os judeus, que o Senhor, quando acabava de almoçar, se ele dobrasse o guardanapo, é sinal que ele voltaria. Se ele abandonasse o guardanapo em cima da mesa, sinal que ele não voltaria mais. Então tem muita coisa, mas isso aí, nada disso é verdade. Por isso a minha pergunta, porque justamente essa pessoa pode achar que, mas o que tem a ver se Judas morreu de um jeito ou de outro? Por exemplo, como jornalista, né, e trabalhando nessa área de jornalismo, a gente sabe que o fato tem que ser exposto o que ele é, não importa se vai mudar a vida de alguém ou não vai, porque é aquela história, né? Cada um vai aumentando um ponto. É aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Exatamente. E a gente não pode fugir da realidade. Exato. Não pode, e como você está falando, e acaba criando crendices através, não é que mudou alguma coisa, mas através de um erro, você vai criando outros. Outros vão erros. surgindo também dali, Como da você partir falou, daquele erro. como tem outros temas que eu quero trazer aqui, eu já listei alguns temas, né? Você também pode trazer outros temas, que há muita situação que as pessoas criam. Sim, com certeza. O povo evangélico que é brasileiro, ele é muito criativo, né? Ele gosta de criar... Não, apesar de que essas coisas vêm, a maioria delas vem de lá de fora para cá. São trazidas para cá, principalmente dos Estados Unidos, né? Sim, principalmente os Estados Unidos. Muitas coisas que a gente tem aqui na nossa igreja são oriundas de lá, né? Eles trouxeram para cá e o brasileiro, como aceita tudo, não é beriano, como você leu agora, leu o texto, né? O crente beriano é o crente padrão, é o crente que ouve e compara na Bíblia. Peraí, foi o que eles fizeram com Paulo, né? Sim. Paulo pregou e disse assim, peraí, Paulo, vamos fazer o seguinte, você falou
falou muito bem, gostamos, Propósito apreciamos. Paulo. Né? Propósito. Olha só quem foi. Foi o apóstolo Paulo. Não deram amém, não, Não né? foi um pastor Marcos, nem o irmão Bruno, É, né? E nem o nosso amado irmão aqui que grande está aqui, Ed, que o está aí irmão com a Ed, que está gente, atrás da Ed câmera nos Show aí, ajudando. fazendo Não parte. foram eles, não fomos nós que falamos isso. Era Paulo que estava dizendo ali. Era Paulo que estava pregando. E eles, na ousadia, né? Na ousadia, eles falaram para Paulo que disse assim, espera aí, você falou, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para nos reunir e vamos ver se o que você falou está de acordo com as Escrituras. Se estiver dentro das Escrituras, nós vamos convidar você para você voltar amanhã e continuar o seu discurso. Se não, beijinho, abraço para você, vá na paz e aqui você não pisa mais. Tá, uma pergunta aqui que me passaram, só para já estão passando pergunta para a gente aqui, mas como seria assim, entrando nesse detalhe aí que é bem, né, vamos dizer assim, delicado. Mas o que dizer para um pastor que insiste em dizer algo contrário? Por exemplo, como no caso aí, ah não, mas foi enforcado, mesmo aqui estando dizendo que ele foi morto e enforcado, mesmo aqui estando dizendo que ele morreu, mesmo que ele tenha se enforcado, a morte em si ocorreu pela queda. É meio delicado, né? Como se posicionar com um pastor, com alguém que fale dessa forma? A pergunta que o nosso amado, né, fez, essa pergunta para nós, a resposta era muito simples. É muito simples a resposta. Não adianta você debater com uma pessoa que já tem a sua opinião formada. Se ela durante 50 anos acreditou dessa maneira, né, não vai ser agora que ela vai mudar. Muito pouquíssimos casos a pessoa muda de opinião. Sabe por quê? Por uma coisa chamada orgulho. Porque se o pastor na cabeça dele acha o seguinte, bom, se eu reconhecer que eu falei errado, as pessoas vão achar que eu não sou um bom pastor, que eu não sei Bíblia, que eu ensinei errado. Mas o que você acha melhor? Você reconhecer o seu erro a tempo ou você continuar no erro eternamente? Ensinando as coisas erradas para as pessoas. O que é melhor? Então não adianta você chegar, abrir a Bíblia, mostrar no original para a pessoa ela não vai acreditar. Dificilmente a pessoa vai mudar de opinião. É muito difícil. Eu também tinha certas opiniões vou dar um exemplo para vocês. Eu não admitia crente deixar de assistir um culto. Para mim era um pecado, sabe? Pior do que você, aquele que comete contra o Espírito Santo. Um crente virar para mim e dizer assim, eu não vou à igreja hoje. Rapaz, você está em pecado, o que está acontecendo? Você não sabe. Gente, você ir a um culto ou você não ir, você não vai perder a sua salvação, você não vai deixar de ser mais crente, você não vai deixar de ter mais comunhão ou menos comunhão com Deus. Às vezes, já aconteceu comigo, Deus falar para mim, assim, não, eu quero falar com você hoje. E aí? Aí você pode pensar assim, mas como é que pode Deus falar para não ir à igreja, para quer falar com você? Foi. E eu garanto a você que se eu tivesse ido à igreja, eu não teria sabido de coisas, eu não teria alcançado a minha bênção se eu tivesse não ficado em casa. Eu fiquei em casa, fiz o meu culto, minha devocional, orei, li a minha Bíblia, cantei, fiz um culto. E depois no final eu cheguei, Senhor, o que tu queres falar com o teu servo? E Deus falou comigo. Era uma coisa que eu estava precisando. E Deus estava dando a resposta. Talvez se eu tivesse ido à igreja, naquela comunhão toda, naquela coisa toda e tal, eu talvez não fosse ouvir a voz de Deus. Mas Deus tinha algo para mim reservado. Então é isso que a gente precisa entender.
Mudar de opinião não quer dizer que você não sabe, você não tem Pelo conhecimento. contrário, você está Muito pelo sendo... contrário, você está sendo humilde em reconhecer que você errou. Nós erramos, nós pastores, nós não sabemos de Crescemos, tudo, assim, gente. Né? As pessoas têm uma cresce ideia de que com... pastor sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nem os apóstolos sabiam tudo, não sabia tudo era Jesus Cristo. Né? Ele sim sabia tudo, agora os homens nós não sabemos nada, sabemos muito pouco, o nosso conhecimento é ínfimo, é pequenininho. A gente precisa cada vez mais aprendendo. Agora, você pode chegar para o seu pastor e dizer assim, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito desse assunto. Né? Eu pesquisei, né? Pesquisei livros, pesquisei outros entendidos no assunto e veio isso aqui. Então eu queria compartilhar com o senhor o que o senhor acha. Né? Aí ouve o que ele vai dizer. Ou ele vai te ouvir, ou então vai abrir a porta para você e mandar você dá embora, licença. que ele não precisa de você. É. Né? Aí vai depender da atitude de cada um, mas assim, o que vai acontecer a gente não pode De uma maneira prever. ou outra, você está fazendo sua parte, né? Exatamente, você mudou a sua opinião, isso é o que importa. Não. O que importa é você reconhecer que não era aquilo que você imaginava e que alguém usou... Você vai estar conhecendo usou. o pastor também através dessa pergunta, qual a postura dele. Exatamente, aí você vai passar a olhar o pastor no outro ângulo. Por quê? Porque a luz de Deus está começando a iluminar a tua mente e você está começando a ter clareza nas escrituras. Né? Você não vai precisar toda hora ficar perguntando a fulano, porque Deus já vai estar falando com você diretamente ali. Por isso eu digo assim, como é que esses teólogos escreveram os seus comentários? O primeiro teólogo que comentou alguma coisa sobre a Bíblia, ele teve inspiração em quê? Em quem? Só pode ter sido no Espírito Santo, porque não existia livros teológicos, né? Então alguém teve a iluminação do Espírito Santo sobre ele e revelou a ele essas coisas. E ele colocou no papel. E outros que foram lendo foram aprimorando aquele conhecimento, foi colocando alguma coisa a mais, acrescentando, né? Retirando, colocando, até chegar entre nós os livros que a gente tem de teologia. Né? Mas a questão, o nosso ouvinte perguntou, né, como fazer. Meu irmão, ora, né, e leva ao seu pastor. E vê com a reação que ele vai ter. De acordo com a reação que ele tiver, você já vai conhecer ele um pouquinho mais, coisa que você não conhecia. Você já vai ver que a postura dele com relação a certos questionamentos a respeito dele mesmo. Né? Porque o pastor também ele precisa ser questionado também. Não ele somente questionar os membros, mas os membros também questionar também o seu pastor. Né? Não desrespeitando a pessoa do pastor. Sim. Né? Mas perguntando com respeito, com submissão, né? Humilde, né? Que você está demonstrando que você está querendo saber. Né? O real sentido da coisa. Quanto melhor o aluno, o professor cresce, né? Eu sempre ouvi falar isso. Exato. Né? Qual o professor que não se interessa no aluno que pergunta? O professor gosta de aluno. Eu sou professor também. Né? Eu lembro disso. E eu gosto eu gosto de aluno perguntão. O aluno levanta a mão e... Né? Gosto muito disso. Aquele aluno que fica muito quietinho, assim, esse aí deve estar voando, deve estar lá, pensando... lá em Xangri-Lá, já deve estar voando lá por Plutão, tá longe, não está nem né? aí, está longe, está voando, está pensando na namorada, está pensando em acabar a aula para encontrar com a namorada, aquela coisa toda. Agora, aquele aluno que está ali perguntando, professor, mas por que isso? Não entendi. Por quê? Mas por que é isso? Por que o senhor está dizendo? O senhor está se baseando em quê para dizer isso para a gente? Imagina o professor fala, por que você está perguntando demais, né? Imagina, né? O professor não vai perguntar isso nunca. O verdadeiro professor, ele vai querer que esse aluno diga assim, caramba, ele está perguntando interessado, então vou me dedicar mais a ele. Ele está querendo aprender, os outros nem aí, então eu vou me dedicar mais a ele. Então é assim que a coisa funciona. Agora, no caso de Judas, a lição que a gente tira aqui, né, para você que talvez possa estar pensando que lição tirar, a lição é essa. A diferença entre remorso e arrependimento. Remorso não vai levar ninguém à salvação, mas sim o arrependimento sincero e verdadeiro. Este sim,
Este leva à salvação e à vida eterna. Ok? Ok, acho que mais um bloco, né? Mas nada, acho que mais Mais um? acrescentar. Mais um já foi? Mais um tema. O próximo que vem aí é voz do que clama no deserto. Você sabe que voz é essa que clama no deserto? Você vai descobrir daqui a pouquinho no próximo bloco. E mande já a sua pergunta. Verifica aí se você já não marcou o seu sininho aí para ter nossos vídeos que vai ter sequência. Vê se está marcado aí, se não tiver, você marca aí. Tá bom? Grande abraço e a gente volta daqui a pouco.